Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre a proposta aprovada pelo Senado Federal, oriunda da medida provisória 1077 de 2021, que cria o Programa Internet Brasil, que vai dar internet móvel a alunos carentes da rede pública de ensino. Para conversar com a gente sobre esse assunto, temos a participação de Alfredo Freitas, especialista em educação e tecnologia e diretor da Ambra University. Bem-vindo, Alfredo. Olá, Sérgio, é um prazer estar conversando com a TV Senado. Legal. Alfredo, para a gente começar então, conta para quem está nos assistindo de que forma será oferecido na prática esse acesso à internet móvel para esses alunos carentes da rede pública. Bem, Sérgio, como nós vimos nos últimos 2 anos, nós tivemos uma inversão na lógica da educação com a tecnologia, ou seja, a escola foi até a casa do aluno. E muitos alunos, especialmente aqueles mais pobres, vamos falar assim, aqueles 20%, 30% mais pobres, eles não possuem equipamento e não possuem acesso à internet. Essa proposta agora visa levar esse acesso para que essas pessoas consigam ter o acesso à internet, esse acesso com a ajuda do Estado, custeando o acesso para as pessoas mais pobres, e assim eles vão conseguir não só estudar via internet, mas manter-se mais conectados no mundo digital e certamente melhorar para toda a sociedade para o futuro. Então, a gente sabe que muitas escolas públicas já dispõem de acesso à internet, e essa proposta vem ampliar esse acesso concedendo internet móvel ao aluno. Mas qual é o critério para concessão disso? Para conceder um chip ou um dispositivo móvel para o aluno poder ter acesso? Ou até mesmo somente o plano de dados? Qual que é o critério para definir o que será oferecido para cada pessoa? O critério vai ser as famílias já inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Então, são famílias que possuem baixa renda e precisam de um suporte e já contam com algum tipo de ajuda do Estado e vão ter também essa ampliação dessa ajuda com acesso à internet. E, Alfredo, sempre que a gente cria, né, um gasto público, o cidadão que está nos assistindo, a população em geral, fica com a preocupação, né, de onde vai sair esse recurso para mais esse gasto, né, mais esse gasto público. Quais são as fontes do orçamento público para essa despesa, para esse gasto, e qual que é o impacto previsto no orçamento público para alcançar o objetivo dessa proposta legislativa? Bem, estão previstos 3,5 bilhões que vão ser repassados para estados e para o Distrito Federal, é um valor considerável. O Estado brasileiro ele tem muito recurso, então acaba que um valor de, vamos pensar assim, 3,5 bilhões é muito dinheiro, mas vamos olhar por um outro lado, isso está significando R$1 a cada R$1.000 de despesa que o poder público já coloca. Então, penso que se você tem uma renda, vamos pensar assim, de R$1.000, você colocar R$1 para melhorar esse valor para as pessoas que possuem baixa renda e não conseguem ter acesso à internet, seria uma política pública super interessante e que faz muito sentido na realidade do Brasil hoje. E, Alfredo, foi publicado na mídia, né, que os recursos para esse programa não são obrigatórios. Eles vão depender de disponibilidade orçamentária à época, né, da realização da despesa. Portanto, não teria um compromisso com o cumprimento com os recursos para esse programa. Aí eu te pergunto, na sua visão, você considera que haverá o cumprimento, né, desse objetivo da MP, da proposta legislativa, ou é capaz essa questão ficar no papel, né, ainda que parcialmente, por não ter essa vinculação, essa obrigação com o uso dos recursos? Bem, Sérgio, algumas das boas políticas públicas brasileiras, infelizmente, elas acabam não tendo a sua previsão teórica bem executada ou executada na íntegra. Essa é uma política que eu considero muito interessante porque ela tem um valor de 3,5 bilhões, mas é um valor que o Brasil gasta 3,5 bilhões com várias outras coisas ao longo
do ano, e eu penso que esse valor é um valor muito bem empregado. Então, obviamente, quando a gente vai falar de políticas públicas, a gente tem sempre que fazer escolhas, ou seja, eu posso escolher alocar o recurso para fazer uma ação ou para outra ação. Então, não tem como atender todos os interesses de todas as pessoas, de todos os municípios, de todos os estados. Eu penso que, enquanto sociedade, nós devemos trabalhar para que esse valor de fato seja aplicado, para que ele gere um benefício para essas famílias, que são famílias de baixa renda, e elas consigam se integrar e consigam ter o acesso à internet, que vai beneficiar especialmente as crianças, e isso vai ser uma boa forma. Se a sociedade cobrar do poder público, cobrar dos políticos, tenho certeza que o dinheiro vai ser aplicado. Se a sociedade não cobrar, aí sim a gente pode ter uma situação onde isso não vai ser de fato alocado para essa política pública. Ok, e aí pensando agora em quem está nos assistindo, pais, alunos, que se interessaram por esse assunto, por requerer essa internet. Afinal, a MP, a medida provisória, quando ela é publicada, ela já passa a ter validade, né? Então, tendo em vista que já está valendo isso, o que a pessoa interessada tem que fazer para requerer esse acesso à internet móvel? Bem, ela deve começar no seu local da prefeitura, no mesmo local onde ela faz o cadastro único, para ter acesso aos benefícios que ela tem do governo no Brasil, o governo federal. Esses benefícios são realizados por cadastro único, então tem toda a parte de política do SUAS. Então, dirige-se a esse local e busque informações junto à sua cidade, às pessoas da sua cidade, e essas pessoas vão tentar lhe ajudar na prática como você vai ter esse benefício do governo. E, Alfredo, como esse projeto teve algumas alterações na Câmara dos Deputados, quando passou por lá, agora, tendo sido aprovado pelo Senado, vai para a sanção presidencial. Você, como tem conhecimento do assunto, desse projeto, você acha que quais as chances de se manterem essas alterações, se manter o projeto como ele se encontra agora e ser sancionado pelo nosso presidente da República? Bem, é sempre difícil a gente fazer um exercício de futurologia do ponto de vista político, né? Eu espero que a presidência da República sancione isso, exatamente porque algumas mudanças foram mais para adicionar comunidades indígenas, quilombolas, enfim, acho super justo. Então não há grandes mudanças complexas que vão desvirtuar a intenção da MP, mas eu penso que vai ser sancionado. Esse é o que eu acredito que vai ocorrer. Muito bem. Alfredo, na proposta encontra-se lá uma previsão de dispensa de licitação para contratação pelo Ministério das Comunicações na prestação de serviços logísticos de entrega e distribuição desses chips, desses dispositivos ou quaisquer necessidade de entrega e distribuição logística disso. E aí eu te pergunto, qual a necessidade dessa parte ter dispensa de licitação e qual é o risco envolvido nisso para fins de proteção do recurso público mesmo? Bem, a necessidade, vamos falar assim, seria uma agilidade na contratação. No entanto, a gente tem sempre o risco de acabar fazendo uma escolha errada, uma escolha que custe muito mais para a sociedade, custe muito mais para o Estado, e o Estado possa fazer algo que escolha de uma forma que esse custo não seja o ideal, e aí nós temos uma decisão ruim que vai prejudicar toda a sociedade. Se a escolha for feita de forma a reduzir os custos e entregar um serviço de maior qualidade, enfim, entregar verdadeiramente esses chips para as pessoas que verdadeiramente precisam, de forma ágil, rápida, e um serviço bem prestado, penso eu que a decisão tenha valido a pena. E, na sua visão, qual que é a expectativa do governo em termos de alcance, de inclusão digital dessas pessoas, desses alunos carentes,
ainda não dispõem de acesso à internet. Expectativa não só de alcance em termos numéricos, digamos assim, mas expectativa de benefícios para a educação, né, desde a educação básica do nosso país e que contribua também para o futuro do país, né, fortalecendo a educação. Bem, Sérgio, isso é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, as escolas públicas, metade das crianças que estão ali na metade mais pobre do Brasil, elas não possuem acesso à internet. Então, nós temos um grande número de pessoas que não têm acesso à internet em casa, não têm equipamentos, e esse acesso à internet as coloca numa situação em desvantagem versus aquelas pessoas que estão nos 20% de mais renda, que esses aí, eles praticamente o acesso à internet está universalizado para eles. Um tipo de política pública como essa, ela vai ajudar essas pessoas que estão fora do mundo digital a entrarem no mundo digital. Com isso, nós vamos ter que esses estudantes, essas crianças, elas vão passar a ser crianças mais preparadas, assim como são as crianças ali da classe social média e média alta e rica. Então, nós vamos ampliar as chances dessas crianças no futuro se tornarem profissionais adultos mais produtivos e que contribuam mais com a sociedade e consigam ali, vamos dizer assim, sustentar sua família, ter um emprego melhor, conseguir um emprego digno e que passem até a depender menos de benefícios do Estado no futuro. O que também, consequentemente, torna o país mais competitivo, né? Tendo uma base, né? Um fundamento mais qualificado em termos de educação. E essa MP, esse projeto de lei agora, né? Essa proposta legislativa, ela prevê algum ritmo para a implementação dessa oferta da internet? Como que vai ser escalonado isso? Conta para a gente. Bem, eles esperam que o recurso possa ser usado até o final de 2023 e, com isso, a gente tem ali um ritmo que penso eu ser interessante de usar nesses próximos 18 meses. Eu acho que é um prazo razoável que tem margem para todo mundo conseguir fazer um bom uso, todos os estados, Distrito Federal, conseguir se preparar e, de fato, usar esse recurso em benefício da comunidade mais carente e, como você bem colocou, possibilitando que um Brasil no futuro seja um Brasil muito melhor e muito mais preparado humanamente do que o que é o Brasil de hoje. E estudando sobre esse assunto, para o nosso bate-papo, eu me peguei aqui com uma reflexão, que é a seguinte: o objetivo dessa proposta é fornecer internet móvel para as crianças e adolescentes, enfim, alunos, né, da rede pública de ensino. Porém, a gente sabe que, dadas as limitações orçamentárias, limitações de alcance até de áreas mais remotas, a gente tem escolas públicas que ainda não têm, né, não têm acesso à internet em áreas mais remotas. Na sua visão, não deveríamos, primeiramente, alcançar 100% ou o máximo possível, digamos, de fornecimento de internet de alta velocidade, de qualidade, nas escolas, para aí sim pensar em um projeto de lei para oferecer internet móvel para os alunos em casa? Bem, Sérgio, é uma ótima pergunta, mas vamos pensar o seguinte: quando a gente começa a oferecer serviço de internet móvel rápida para as escolas, é muito rápido conseguir esse serviço, especialmente nas escolas dos grandes centros. Quando nós vamos entrando para o interior do Brasil, vai ficando cada vez mais difícil. Quando nós pensamos na zona rural do interior do Brasil, fica ainda mais difícil. Então, por exemplo, a minha mãe é professora na zona rural de uma cidade chamada Sucupira do Riachão, no interior do Maranhão. Ela é professora numa comunidade chamada Riachinho. Tem uma única escola, poucos alunos, e ela é uma das poucas professoras dessa escola. Hoje, lá não há internet nesta comunidade na escola. Então, poucos estudantes dessa escola possuem acesso à internet. Eu penso que esse é um problema que deve sim ser resolvido e deve ser encarado. Ou seja, nós devemos buscar a universalização do acesso nas escolas e
O que eu acho é que não precisamos chegar na totalidade do acesso da escola para começarmos a incluir também o acesso para os estudantes. Eu acho que nós podemos começar o trabalho dos estudantes, mas não devemos nos esquecer de que a escola precisa e deve também ter um bom acesso. Então, escolas do interior, da zona rural do Brasil, todas elas nós devemos fazer um investimento para que essas escolas consigam ter um acesso à internet adequado e estar inserido na rede mundial de computadores. Alfredo, a gente passou por recentes períodos de lockdown em razão da pandemia do coronavírus e esses períodos certamente, né, forçaram a questão do ensino à distância, ensino online, né, aulas online, para inclusive comunidades mais carentes, né, escolas da rede pública. Em que medida você avalia que essa rapidez, né, na migração de aulas para o meio online, ela acelerou já o processo de inclusão digital de alguns alunos, até carentes, né? Tendo em vista que, às vezes, para se adequar a essas aulas online, ele, com algum recurso, algum auxílio até do governo, ele teve que recorrer já a um chip de telefonia móvel ou, né, contratar um plano móvel para poder continuar tendo aulas, né? Bem, Sérgio, eu trabalho numa instituição na Ambra University que há mais de 10 anos a gente oferece ensino integralmente via internet. Então, em 2010 nós já tínhamos um ensino que é muito parecido com o que as pessoas viram ao longo desses 2 anos e pouco de pandemia, ou seja, um ensino com aulas ao vivo, o professor conectado com o aluno usando ferramentas digital via internet. E o que eu percebo é que o processo de aprendizado total, ele é um processo custoso. O aprendizado para o professor, para a instituição de ensino, para o estudante, para toda a comunidade educacional, ela precisa aprender a bem usar a internet, porque se nós não soubermos fazer um bom uso, ou seja, se a instituição não tiver uma estrutura metodológica clara, boa e adequada, o ensino não funciona. Se o professor não for bem treinado, não tiver motivado, o ensino não funciona. Se o aluno não estiver disciplinado, orientado e com acompanhamento, o ensino não funciona. Então nós temos ali 3 atores, instituição, corpo docente e estudantes que precisam estar juntos empenhados para a qualidade do ensino. A dificuldade de fazer isso rapidamente, como você colocou, é uma dificuldade muito grande. Várias instituições conseguiram fazer um bom trabalho, elas buscaram consultoria, trouxeram conhecimento externo, aprenderam isso de forma ágil e conseguiram implementar. A maioria das instituições que fez isso com sucesso são instituições ali que têm uma mensalidade mais alta, instituições que têm mais recursos, instituições particulares que conseguem ter mais agilidade. As instituições de ensino e as escolas públicas, elas sofreram muito nesse processo. E com isso sofreram também os estudantes. Então, é possível nós termos um ensino via internet de excelência? É possível. No entanto, demanda de uma série de investimentos não só financeiros, humanos, tecnológicos, e esses investimentos eles são complexos de serem realizados no curto prazo. Ainda nesse tema, né, da migração de aulas para o online, para o esquema de ensino à distância, você estava comentando agora, né, sobre a dificuldade, complexidade, mas na sua visão, você avalia que com o retorno das aulas presenciais, pode-se aproveitar, né, os ganhos, a experiência desse momento de aulas online para um regime mais híbrido, um regime mais parcialmente, né, online? O que você avalia a respeito disso? Eu acho que deve se aproveitar. Nós tivemos, por exemplo, que a gente percebe, vamos olhar sempre para as melhores instituições, aquelas que têm mais investimento e que buscam a qualidade de ensino. O que a gente percebe é que muitas dessas instituições, elas gostaram do mundo tecnológico. Elas tinham ali uma ignorância, não faziam investimento, talvez por um preconceito da sua direção, foram forçadas a fazê-lo e perceberam, olha, tem algo aqui que é muito interessante.
E essas instituições de ensino superior no mundo inteiro, e instituições de ensino fundamental e médio também no mundo inteiro de elite, elas estão hoje voltando no momento presencial com soluções tecnológicas. Então, as instituições estão invertendo, por exemplo, projetos de sala de aula invertida, que poucas usavam, agora estão usando, fazendo um uso tecnológico muito grande, um acompanhamento do professor do que o aluno está estudando no equipamento ou no ambiente virtual da internet na casa dele. O professor consegue ter essa visão, essa clareza. Isso traz um valor muito grande para a escola e especialmente para o aprendizado. Então, o ensino e toda a parte tecnológica, ele vai ser o grande diferencial em qual instituição faz um bom uso dele, seja a instituição mesmo que presencial, ou instituições que não fazem uso dele. Eu, por exemplo, estudei uma instituição no Canadá, num curso em 2017 e 2018, e era integralmente presencial, uma pós-graduação. E lá a gente fazia já um uso de recursos tecnológicos. Os professores nos acompanhavam usando os recursos tecnológicos, mas o curso era presencial. Sim, você falou que muitas instituições gostaram da experiência do online, né? E você, como é diretor de educação na universidade que você trabalha, você deve ter contato com alunos também. E o que você teve de informação da parte dos alunos? A maioria, né, a grande massa de alunos, gostaram, querem que fique um pouquinho mais no online, ou estão ávidos, aí estão querendo muito essa volta para o presencial e preferem o presencial? Bem, Sérgio, nós temos todas as respostas possíveis e depende muito do estilo que a instituição fez. Então, por exemplo, eu estava conversando com alguns coordenadores de cursos de pós-graduação no Brasil e o que muitos deles relataram foi que os estudantes falaram: nossa, podemos ficar com o curso via internet porque ficou muito melhor para mim, muito mais organizado, muito mais claro via internet do que presencial. Outras instituições que não conseguiram criar um método de ensino, não conseguiram estruturar um processo, essas instituições, elas não souberam fazer as coisas de forma clara e organizada. Com isso, cada professor criou ali a sua instituição de ensino. E ali nós temos um processo que não funcionou bem. Então, os estudantes dessas instituições que não realizaram uma organização a nível da instituição de ensino, esses não gostaram do modelo. Aqueles que usaram a internet para elevar a qualidade do ensino e para tornar mais clara a comunicação entre professor e aluno, esses estudantes gostaram muito. Então, a pesquisa do MIT, que foi realizada com estudantes que estudaram presencial e via internet no mesmo curso no nível superior, e 83% deles relataram que aprenderam o mesmo nível ou mais no ensino via internet, e apenas 17% deles relataram que aprenderam mais no presencial. No entanto, essa pesquisa foi feita com instituições em turmas de menos de 30 alunos por turma, ou seja, o professor tem tempo para acompanhar os estudantes. Essa é a essência do ensino, presencial ou via internet. O professor ele tem um tempo adequado para acompanhar e orientar e avaliar e dar um feedback para cada estudante? Se sim, nós temos boas chances de ter um ensino de qualidade. E voltando mais para as regras dessa proposta que autoriza a internet móvel aos alunos, eu te pergunto, a previsão de oferta de pacote de dados, chip, né, dependendo do caso. E é inegável que hoje a internet a gente tem muita distração, né? A gente acaba vendo uma rede social, um site XYZ de entretenimento. Como que vai ser o controle disso? Eu não digo nem de mau uso, mas de um uso que ultrapassa, né, a questão do ensino, da educação, para sites quaisquer de entretenimento, sei lá, cinema, esporte, do aluno, porque eu imagino que os pacotes de dados têm os seus limites de dados, né? Existe alguma previsão para restringir a sites e aplicativos de educação, ou vai ser o controle do próprio aluno em relação ao limite de dados? Sérgio, essa é uma pergunta super complexa, porque vamos pensar assim, eu limito o acesso ao YouTube, certo? No YouTube eu tenho bons vídeos educacionais.
e eu tenho vídeos que não são educacionais. Então, essa limitação, a gente investindo energia para fazer a limitação, nós vamos gastar muito tempo, muito controle, e como isso vai ser feito, e acaba que a efetividade é muito pequena. Eu entendo que é desafiador, e eu acho que, nesse caso, o ideal é a gente ter algum processo de orientação para os pais, para que os pais, de fato, organizem e, junto com as soluções tecnológicas que a gente já tem no sistema operacional de aparelhos, de celulares, computadores, colocar lá uma marcação para que a criança assista ou o adolescente assista e tenha acesso a conteúdos adequados à sua idade. Então, eu acho que a solução para isso ela está mais no sistema operacional do celular, no sistema operacional do tablet e do próprio computador, do que na regra pública para determinar o que a pessoa pode ou não pode acessar. Que acaba também com dividir a responsabilidade, né, com a sociedade, com aquela família que já está inscrita no cadastro, né, no CAD único, então já tem que ter uma responsabilidade sobre recursos e auxílios que já recebe, e aí passa a ter uma corresponsabilidade também no uso do dado oferecido, do dado móvel de internet, né? Muito obrigado pela participação, Alfredo, no nosso Cidadania de hoje. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. E também no site do Senado Federal. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, dúvida, pode mandar para a ouvidoria do Senado Federal e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.